Bom dia, gente. É, é engraçado porque muitas vezes nós pedimos uma resposta para Deus sobre algo e Deus responde, tá? E Ele responde com brevidade até. Eu vou contar para vocês a situação que eu passei essa semana. Quinta-feira, eu acho, foi quarta-feira. Eu ando de moto há 11 anos já, então eu já tenho um bom tempo já que eu só utilizo moto. Tenho habilitação de carro, mas tenho há pouco tempo de carro, então, mas eu me sinto mais confiante realmente andando de moto. E aí o que acontece? Eu fui levar, né, meu filho na escola. Quando eu tava retornando, tem uma rua lá que é mão e contramão, né? Uma via indo e vindo. E aí o que acontece? Tinha 3 carros parados na minha frente. Bom, como eu tava de moto, eu poderia até desviar dos 3 carros ali e jogar a moto um pouco mais pra frente, né? Só que como é uma via, né, de mão e contramão, às vezes eu não faço isso, não jogo a moto mais pra frente, mesmo até tendo um certo espaço. Por quê? Porque eu penso assim, não, se for entrar uma carreta, se for entrar um ônibus nessa rua e a moto estiver lá na frente, eu vou ter que empurrar, ou seja, né, jogar a moto mais pra frente ainda, ou seja, eu vou atrapalhar o trânsito de outra rua. Então, eu prefiro esperar atrás dos 3 carros, os 3 carros andar para eu seguir meu caminho, do que eu fazer essa manobra que é jogar a moto mais para frente, justamente até pensando nessa outra via que é voltando, né, para que eu também não atrapalhe o trânsito. Bom, o fato é que tinha esses 3 carros na minha frente, eu parei, só que atrás de mim tinha uma outra moto. E aí o que acontece? Essa outra moto ela não esperou. Ela estava atrás de mim, então ela desviou, saiu de trás de mim e jogou a moto para frente. Quando ela jogou essa moto para frente, ela ficou meio assim, né? Colocando devagarzinho, empurrando devagarzinho a moto para que ele conseguisse pegar essa avenida principal. No entanto, quando tinha um carro que estava vindo, ele achou que dava tempo, ele foi e acelerou. Só que ele não tinha visto um ciclista. E aí, obviamente, um acidente aconteceu ali na minha frente, assim. A moto foi pra frente, o ciclista tava vindo na lateralizada e bateu. E na hora, né, eu falei, meu Deus, eu vi o ciclista, né, coitado, que ele foi direto pro chão, né, e aí, enfim, para o carro, as pessoas vão ajudar. E na hora, eu tava assim na moto, eu falei, meu Deus, o que é que custava esperar um pouquinho, ter um pouco de prudência, né? 1 ou 2 minutos, acho que não iria interferir tanta coisa dele esperar. E na hora, no meu trajeto, Deus, eu já vinha orando, porque sempre quando eu tô na moto, gente, eu fico orando, conversando com Deus. Aí na hora eu tinha conversado algumas coisas anteriormente mesmo, né, com Deus, logo no início da manhã, e tava pedindo algo para Deus, coisas minhas de Deus. E aí, quando eu vi aquele acidente acontecer, eu falei, nossa, se ele tivesse um pouco mais de paciência, isso não teria acontecido, se ele tivesse um pouco mais de prudência. E na hora o Senhor falou assim no meu coração, filha, você tem que ter um pouco mais de paciência e prudência para isso que você tá me pedindo. E por quê? Porque a situação que eu tava pedindo para Deus, a coisa que eu tava pedindo para Deus, eu poderia conseguir pela força do meu braço, ou seja, né, conseguir, vamos dizer assim, por mim mesma, fazer uma situação, uma coisa, me desdobrar para conseguir. Mas eu já entendi dentro da minha vida que eu não posso mais agir dessa forma, com a força do meu braço. Eu quero inclusive agir no tempo de Deus. Eu quero receber de Deus no tempo certo, a graça certa. E aí, na hora, quando eu percebi aquele acidente que poderia não ter acontecido, não poderia ter acontecido nada daquilo, desde que o outro motorista da moto tivesse um pouco mais de paciência e prudência.
Quando eu digo que o Senhor falou no meu coração, foi exatamente isso. Talvez se eu conseguisse a coisa que eu quero pela força do meu braço, lá na frente eu poderia me estrupiar, né? E se eu ter paciência e prudência, né? A coisa virá pela graça de Deus. E isso não é para dizer para você, tem uma questão, né? Ah, é passiva, vai esperar cair do céu. Não. E por quê? Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Eu tenho essa coisa assim de é difícil para mim depender de alguém para qualquer coisa. E é isso que Deus vem tratando dentro de mim. É esse sentimento de independência que eu tenho, de essa ação de que não, eu vou lá e faço, eu vou lá e resolvo. Deus está tratando isso em mim. E a paciência é um dos pilares disso, eu ter paciência, calcular o risco, né? O que é a prudência? Você calcular o risco, é olhar as nuances. E muitas vezes eu sou muito ação, né? E Deus está tratando isso em mim. E isso leva tempo e espera. Enfim, eu vim partilhar isso com você. Não sei em que situação você se encontra hoje. Estou saindo agora para o trabalho. E eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Que você, assim como eu, que eu tô nesse processo, né? Não tô pronta, não tô acabada ainda, né? Muitas vezes essa conversão, né? Em relação a Deus, as coisas de Deus, as graças de Deus, é um processo da vida inteira. Às vezes você vai ficar a sua vida inteira, né? Trilhando esse caminho. Então eu espero que essa mensagem chegue no seu coração. Que se você tá pensando em fazer algo com a força do seu braço, porque você pode, porque você quer, mesmo que no fundo você sinta até que pode esperar mais um pouco, pode ter um pouco mais de paciência. Então, espere no Senhor, tenha paciência e prudência. Calcule os riscos, perceba e espere o mover de Deus, né? O Senhor, Ele fala conosco, Ele fala cotidianamente, todos os dias. A gente só precisa estar atento a isso. Um bom dia, que Deus te abençoe.